Vamos entrando nessa tarde linda e ensolarada de uma segunda-feira com muitas oportunidades. Para você que está entrando, me conhecendo agora, eu sou Ana Paula Freitas, também sou corretora de imóveis como você. E aqui é o lugar certo para você se desenvolver mais, para você se capacitar mais, para você abrir e expandir suas ideias da melhor forma que você pode se colocar no mercado, no seu mercado de trabalho, né? Esse mercado tão maravilhoso que nós atuamos. Eu sou Ana Paula Freitas, estou aqui desenvolvendo, né, esse curso maravilhoso, essa oportunidade de você se desenvolver ainda mais no 6 em 6. E o que é isso, né? O 6 em 6, ele é a forma que você vai ter, a fórmula que você vai ter para atingir os 6 dígitos em até 6 meses. Uau, como isso, Ana? Aí eu quero trazer para vocês aqui um pouco da minha experiência, né, no trabalho de corretora, que eu já venho desempenhando há uns 7 anos. Para quem não sabe, eu já conto, todas as vezes eu conto a minha história, mas é para que você me conheça sempre ainda mais, né? Eu sou advogada, eu tinha um escritório de advocacia e lá eu atuava, né, na vara de família, civil, e muitas das vezes os clientes vinham com oportunidades de negociação imobiliária e eles pediam para que a gente fizesse lá no escritório e a gente acabava fazendo por fazer todo o trâmite. Eu fui me apaixonando e vi aí uma grande oportunidade de ascensão. Por quê? Porque naquela época eu estava lá infeliz trabalhando como advogada, não estava feliz no que eu fazia e eu queria me desenvolver na minha outra área, que é de desenvolvimento pessoal. E a corretagem, ela facilitou isso. Por quê, gente? Porque a gente sabe que os nossos lucros como corretores, ele é escalável e você pode sim, como vendedor, né, a venda, quem trabalha com venda sabe que é assim que funciona. Basta que você trabalhe duro, né, da melhor forma, com seu desempenho cada vez em evolução, mudando a mentalidade, mudando comportamentos e que você acaba atraindo aí grandes negociações. E o ramo imobiliário traz esse retorno muito rápido, né? Um retorno não é rápido de rapidez de negociação, mas sim de rapidez de volume, né? De comissões. E isso daí me encantou, não só isso me encantou, como também o meu relacionamento interpessoal com meus clientes. Eram eles compradores e vendedores, isso eu gostava muito, né? Eu gosto muito de trabalhar com pessoas e por ver que ali eu estava trabalhando dentro de um negócio em que ambos estavam ganhando, tanto o vendedor quanto o comprador, me encantou. E aí foi me encantando cada vez mais, porque aí eu fui conhecer de fato o que era realmente trabalhar com corretagem. Vai muito além de vender casa, apartamento, sonhos e tudo mais. A gente faz ali uma nova realidade, a gente é facilitador de uma nova realidade para o cliente. Então, é uma profissão realmente muito importante, é uma profissão que não pode acabar, é uma profissão que que a gente precisa estar preparado para dar toda a assessoria para o cliente, para que ele faça ali bons negócios. E é maravilhoso você ser o canal para que o seu cliente, né, faça um bom negócio e você vê ali a felicidade estampada na família, no rosto da família, do cliente, enfim. Né, a gente está ali realizando, né, um momento ali na vida daquele cliente, um momento muito importante, talvez um dos mais importantes, dependendo dali da negociação que você estiver fazendo. Às vezes é a primeira casa, né, o primeiro imóvel, ou é o upgrade do sonho dele, enfim. E você está ali junto naquele momento, é maravilhoso, né, é contagiante, até vou dizer que é tão satisfatório do que quando eu realizo as minhas próprias compras ou vendas imobiliárias dos meus próprios imóveis, né? Quando eu vejo ali o cliente realizando, eu fico tão feliz quanto ele, isso me realiza demais por demais. Então eu quis fazer mesmo a minha transição de carreira, não me arrependo.
E sei que muitas pessoas estão começando nessa área, algumas pessoas já estão há um tempo e se sentem ali um pouco frustradas, diminuídas ou até um pouco desqualificado por não compreender, né, a importância dessa profissão. E aí o 6 em 6 ele nasceu na minha ideia, depois de passar isso para alguns amigos, né, próximos, qual era a minha intenção e mostrar também como eu via a profissão, fazer eles enxergarem isso. E aí me cutucaram: você precisa passar isso para o mundo, você precisa passar isso para outros corretores. Então, a minha intenção é justamente levar esse sentimento, essa nova forma de visão do seu negócio. Você como um empreendedor, você como um novo perfil de trabalho, né, uma nova oportunidade na sua vida, você encarar isso, que é um grande degrau aí que você está tendo a oportunidade de desempenhar na sua vida. É sim, é um novo degrau e é um degrau bem bonito. Sabe aquele navio que tem que os degraus são com os Swarovski? É isso aí que você está subindo, né? Esse degrauzinho aí na sua vida. Não se diminua, não pense que o seu papel de corretor ele é substituível, porque não é. Isso vai depender, claro, da tua atuação desempenhando esse papel. Hoje a gente vai falar da importância, né, do contrato de compra e venda. Eu sei que tem muita gente que já sabe, porque tem alguns corretores já estão aí no mercado, já entendem isso, mas é sempre bom ver aí sobre uma nova ótica da forma como o outro colega trabalha, e aqui eu vou estar explicando isso para você que é um novato, começou agora, para entender, né, o que seria aí, qual é a importância do contrato de compra e venda, que relevância que ele tem. Eu quero falar um pouquinho sobre a diferença dele, da proposta de compra e venda, né? A proposta de compra e venda, diferente da escritura de compra e venda do imóvel, ela não transfere ali o bem da propriedade, também não funciona como um instrumento legal. A proposta, quando o cliente faz aquela proposta, mesmo que formalizada, que você faz ali aquela proposta toda formalizadinha para o seu cliente, ele não funciona como um instrumento legal, ele não tem legalidade para obter exclusividade naquela aquisição. Você manda a proposta, o cliente pode até aceitar, mas ali ainda não está nada formalizado, ele pode desistir a qualquer momento, tanto o vendedor quanto o comprador. Então não tem uma exclusividade ali, pode ser uma proposta maravilhosa, pode ter feito ali da melhor forma a sua proposta, toda bem redigida, enfim, com todos os... contendo todas as informações que você acredita serem boas, e eu já vi alguns corretores novos acreditando e se frustrando, acreditando que aquela proposta ela tinha uma validade, né, que o cliente ali tinha que fechar porque ele tinha aceitado a proposta, e no mesmo momento o cliente vendedor desistiu porque apareceu uma proposta melhor para ele. Então a proposta ela não traz nenhuma exclusividade na aquisição do imóvel. Ela só demonstra, ela só é um instrumento de interesse da pessoa que está comprando o imóvel, né? Nela a gente coloca ali os dados que são relevantes. O que seria isso, né? Coloca ali os dados, é importante você colocar a sua proposta com os dados relevantes, a forma de pagamento, qual é a proposta que ele faz ali, de intenção, né, de compra do imóvel. Vale também acrescentar os termos da negociação, como é que vai ser feito isso, qual seria a data de validade daquela proposta, para que o cliente vendedor daquele imóvel que o comprador está comprando, para que ele saiba que o tempo de espera do comprador vai ser de X tempo. Você pode colocar isso também na sua proposta. Então ela é conhecida como uma proposta de reserva, né? Você vai ali e você faz uma proposta de reserva da compra do imóvel, e mostrando ali a sua manifestação de quê? De intenção de compra do seu cliente comprador, né? O contrato ele já vai para a etapa seguinte da proposta. Você fez a proposta, ele aceitou ali, colocou o seu cliente vendedor, ele aceitou essa proposta do cliente comprador. Ele deu o aceite dele, e aí você pode fazer, aí é que você vai para o passo seguinte, que você vai poder fazer o seu contrato de compra e venda, que aí sim é um instrumento legal. Então ele é a etapa seguinte
ao aceite da proposta. Foi feita a proposta, é importante, gente, fazer a proposta. Não vai já fazendo o contrato de compra e venda, porque chega na hora o cara desiste de vender porque você está fazendo uma proposta no mesmo. Já vi gente errando, né, cometendo esse engano. Já levar o cliente vendedor para assinar um contrato de compra e venda onde vai ser ainda oferecido uma proposta. Então, contrato é a etapa seguinte, existe ali um processo na sua venda, então precisa respeitar esse processo, né? O contrato ele é a etapa seguinte a esse aceite de oferta, da aquisição do imóvel, né? Ele aceitou ali a oferta. E aí, nesse sim, ele vai possuir o quê? Um caráter legal, jurídico. Por quê? Porque ele vai servir de instrumento jurídico para que o acordo seja cumprido. Aquele acordo lá inicial que foi feito até na proposta. Lembra? O cliente, olha, minha proposta é pagar X de forma assim, assim, assado. Então, no contrato de compra e venda vai tudo detalhado também. Ele é uma ferramenta que é extremamente importante, né? E precisa, por ter essa importância, você precisa garantir que alguns pontos estejam presentes. Então, muita atenção nisso. Quando você vai fazer fez a proposta, o cliente aceitou, não fica na euforia de fazer o contrato de compra e venda de qualquer jeito, não. Já vi gente se lascando, corretor se lascando por causa disso. Da coisa se dissolver toda ali porque o contrato de compra e venda não tinha alguns pontos que eram de relevância, seja para o vendedor ou para o comprador. Como já vi, vendedor, né, vendendo ali, não fazendo questão de que se fosse colocado alguns itens no contrato de compra e venda e se lascando no momento que depois que acabou efetivando ali, assinando aquele contrato, e lá no futuro ele quis voltar atrás porque faltava ali algumas informações no contrato de compra e venda. Então, precisa ter muita atenção. Muita atenção, eu não sei fazer um contrato de compra e venda. Mesmo que você colhe, as pessoas colam, né, de um contrato de outro, que são muito semelhantes, mas cada caso de compra de imóvel tem as suas diferenças específicas. Então precisa tomar muito cuidado com isso, com esse negócio de colar e preencher, para que não vá nenhum dado errado, para que você não tenha que no meio ali da assinatura do contrato de compra e venda você tenha que ir para o computador, imprimir, às vezes você nem está no local que pode fazer isso. Então, muita atenção no momento que você for redigir um contrato de compra e venda. Eu não consigo de jeito nenhum. Se você se sente muito cru e não trabalha em imobiliária nenhuma, porque normalmente a imobiliária até dá essa assessoria, né, quando já não faz para você o próprio contrato de compra e venda, mas mesmo que faça, lembre que você precisa ser um corretor diligente, precisa ver, né, você precisa acompanhar todo esse processo, mesmo que você delegue alguém para fazer esse seu contrato de compra e venda, você precisa estar muito atento, porque essa negociação é sua, não é da sua imobiliária, é sua. Você como corretor precisa estar a par de tudo o que está acontecendo. Não larga na mão de ninguém, de qualquer pessoa, não larga na mão da melhor pessoa que for para fazer o seu contrato, não. Você precisa acompanhar, precisa pegar, ler, às vezes erros acontecem, enganos acontecem, mas se você estiver lá focado no que você precisa fazer, o que precisa ser feito, com certeza você vai conseguir ajustar e fazer um contrato perfeito, né? Existem contratos que são tão perfeitos que poderia já ser a própria escritura. Então, vá lá e busque fazer da melhor forma, né? Então, o que não pode faltar? É a qualificação das partes, tanto do comprador quanto do vendedor. Você precisa colocar toda a qualificação, né? RG, CPF, as informações matrimoniais são importantes. Então, isso até facilita no momento, no ato ali da escritura. Então, precisa conter todas as informações no seu contrato de compra e venda. Lá as informações matrimoniais, as informações de endereço, tudo completinho, tá? Qualificação das partes, comprador e vendedor. Acontece às vezes do vendedor, né, ter sido casado ou era casado, morava junto, união estável,
e ele omite isso de você. Então você precisa saber qual é ali o regime de casamento e tudo mais, porque isso às vezes é um fato de muita relevância quando já está dando andamento em todo o processo ali da compra e venda. Porque se a parte lá, esposa, o marido, da parte do comprador ou do vendedor, impugnar, olha aí o problema para você resolver. Então, precisa saber qual é o regime de casamento. Eu, pelo menos, gente, coloco isso tudo no meu contrato de compra e venda. Para quê? Para que eu me resguarde de futuros problemas. Eu sempre falo assim, olha só, vamos voltar lá no óculos do futuro. Coloque o óculos do futuro para que você enxergue lá na frente as possíveis situações que possam vir a acontecer. Então, se você já bota o óculos no vidro e pode acontecer isso, você já aqui já resolve para que aquilo lá não aconteça. Então, a qualificação das partes de forma completa. Segunda coisa é a descrição do imóvel. O que está incluso e o que se correspondente, tem que estar correspondente ao que consta na matrícula do imóvel. Tem que estar lá igualzinho no cartório de registro, a matrícula do imóvel no cartório de registro. Então precisa estar lá a descrição do imóvel, o que está incluso, e se corresponde ao que consta em sua matrícula no cartório de registro, tá? Normalmente eu também coloco o que vai estar incluído ali na venda do imóvel. Se ele vai estar decorado, se ele vai estar... enfim, se vai estar com os móveis fixos, cortinas e tudo mais, coloque todas as informações. Você pode fazer um contrato de compra e venda enxuto, mas que conste, que tem que constar aquilo que o próprio comprador ele já atinou que é aquilo que ele quer. Então, assim, se já foi resolvido, mesmo que de boca ali, não, isso aqui fica, você precisa colocar para que você resguarde o comprador de que realmente o vendedor vai deixar da forma que ele falou que vai deixar. Então é importante você colocar. Por que eu tô falando isso agora para vocês? Porque já aconteceu comigo. Do próprio comprador, do próprio vendedor, do comprador, né, falar assim, não precisa não. Eu falava, vou fazer uma lista aqui do que vai ficar. Porque ele tinha manifestado ali que ele queria algumas coisas. Eu falei, não, vou fazer aqui uma lista do que vai ficar. Não precisa não, né, fulano? Já tô resolvendo aqui com ele. E no momento que ele foi pegar, que ele pegou as chaves, quando ele foi ver, a pessoa tinha retirado muitas das coisas que tinha combinado com ele verbalmente de deixar. E aí eu tive que consertar aquela coisa toda, quer dizer, tive que fazer o ajuste, mediar essa situação. Então, para que isso não aconteça, coloca lá no seu contrato de compra e venda para que o seus clientes sejam resguardados e você também de possíveis ali situações para que você venha ter que mediar, né? Precisa constar o valor, tanto o preço de venda quanto as condições de pagamento. Qual é o valor que vai ser vendido e como é que vão ser as formas de pagamento. O sinal, o restante, como vai ser pago, se vai ser pago com transferência bancária, se vai ser pago, como que vai ser feito, né? Em espécie, como é que vai ser feito isso aí, se vai entrar alguma permuta, enfim, você tem que detalhar ali como vão ser pagos, se vai ser feito por financiamento, enfim, tudo tem que estar escrito em referente ao valor, tudo precisa estar bem detalhado para que não haja depois dúvidas e nem desconfortos e objeções no futuro. Isso vai ser para você e vai ser também para o seu cliente, que é o comprador, mas também é para o vendedor, né? Porque assim, as pessoas, assim, a venda, ela é muito emocional. Então, a pessoa está ali na emoção comprando e o outro está na emoção vendendo. E às vezes, uma informação que é dada ali no momento da emoção, a pessoa não guarda para ela, a pessoa não registra. Gente, isso acontece demais. E no momento que chega lá para assinatura do contrato, e às vezes até na assinatura da escritura ali, a pessoa, peraí, não foi isso que eu queria. Então precisa estar bem detalhado. A documentação do imóvel, garantia, né? É a garantia que o vendedor apresente toda a documentação exigida para transferência de nomes dentro dos parâmetros de lei. Então ele precisa trazer e apresentar toda a documentação que é exigida para que haja a transferência dos nomes, né?
Se tem alguma dívida, precisa ser apresentado, porque caso existam, elas devem ser apontadas e devem estar lá no contrato qual vai ser a forma ali de quitação dessas dívidas e qual é o prazo e tudo mais. Então é importante que se deixe claro, né, quais são as penalidades decorrentes de um descumprimento dos termos do contrato. Né, o que é que pode vir a acontecer caso alguns dos apontamentos sejam descumpridos. Demorou a pagar, demorou a sair, demorou, enfim, vai estar escrito ali, né? Vai ter ali a multa de tanto, se caso ele não saia no prazo de X tempo, o vendedor, caso não esvazie o imóvel, não entregue as chaves, vai ter multa de tanto, se no caso dele desistir de vender, né? Vai pagar ali o sinal em dobro. Como é que vai ser feito isso, tá? Então você deve o quê? Formalizar cada decisão. Anota isso, você precisa formalizar cada decisão que for tomada, precisa ser formalizada por e-mail. Por quê? Porque o e-mail ele é um documento, né? Um documento que ambas as partes estão ali recebendo e que você está formalizando. Gente, parar de fazer essa coisa de boca, combinação, chamam de contrato de bigode. Isso funcionava muito bem lá atrás, porque as coisas eram assim, eu nem acredito que funcionasse tanto. Mas nos dias de hoje a coisa está muito acelerada, as pessoas estão volúveis, o mundo está volúvel, né? Tá em modificação, não dá mais para acompanhar o que se fala apenas. A gente precisa formalizar. Por quê? Porque ali é um documento, a gente precisa documentar, a gente precisa ter provas ali documentais de que está sendo feito daquela forma. Você precisa conhecer também todos os custos envolvidos na compra de um imóvel. Por quê? Porque acontece muito, né, do cliente vender o imóvel dele, ele vendeu lá o imóvel, ele tem um X na mão para pagar, e ele se encanta com um imóvel que tem o mesmo valor do X que ele tem na mão. Só que ele esquece que ele precisa pagar algumas taxas, né? Algumas taxas que são envolvidas na compra de um imóvel. E aí quando você apresenta, quando você não apresenta, ou quando é apresentado para ele essas taxas, ele leva um susto, pô, eu não estava preparado para isso. E aí pode botar tudo a perder. Então também vai te causar aí um transtorno, porque vai acreditar que você que deveria ter passado, enfim. É para ser colocado para o cliente as taxas e custos que envolvem a compra de um imóvel, para que ele se organize, para que ele entenda até onde ele pode chegar, qual é o potencial que ele tem de compra do imóvel que ele tanto deseja estar adquirindo naquele momento, e com isso fazer com que você consiga se resguardar também como corretor e diminuir aí, amortizar a demanda aí de problemas, de soluções que você precisa trazer para o seu cliente, porque é mais um problema aí para você resolver junto com ele, buscar novos imóveis. Então você precisa entender o que ele tem de disponível no total para ele investir num imóvel para ele, e para que você seja assertivo nisso, tá bom? Então essa foi aí nossa live de hoje, dando essas dicas sobre a importância do contrato de compra e venda. Ele é de grande importância, então você precisa estar nesse momento aí do seu processo de compra e venda muito focado para que nada daqueles pontos, daquelas informações passem e você não coloque aquilo que é realmente de devida importância. Não precisa fazer aí um contrato de compra e venda extenso, que você vai fazer páginas e páginas. Não é necessário isso. Precisa ter os pontos certos: valor, as condições de pagamento, documentação do imóvel, documentação do comprador e do vendedor, né? Se formalizar tudo por e-mail, a qualificação dele, as descrições todas do imóvel, se está ali batendo, você tem que corresponder ali com o que consta na matrícula do imóvel para ver se está tudo direitinho, e aí você coloca bonitinho no seu contrato de compra e venda. Eu tenho certeza que vai ser um excelente negócio, porque quando já assina ali o contrato de compra e venda, já é a direção aí, você já se direcionando, né, para subir aí os números na sua conta, tá bom? Então a gente fica com a nossa live de hoje. Amanhã a gente tem mais.
mas aqui no nosso canal 6 em 6, se você está me assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook, corre lá no Instagram e segue a gente no Instagram, porque tem muita coisa boa que vai acontecer, muita oportunidade aqui para você, para estar aprendendo mais, se desenvolvendo mais, se capacitando mais e sendo o corretor de sucesso que você tanto deseja, tá bom? Um beijo e até amanhã!